Fala galera, primeiro ano, tranquilo? Bora fazer a revisão rapidinho aqui para a prova multipase do terceiro trimestre. Eu já peguei o gabarito direto, tá? Pra gente poder fazer um vídeo curtinho aqui, eu vou apenas explicar o que eu fiz no gabarito, tá? E é isso aí, bora lá. Primeira questão aqui, temos duas piscinas, piscina número 1, deixa eu pegar um cor vermelho aqui para destacar, piscina número 1, piscina número 2, e essas duas piscinas possuem, veja que contato com o ar, a superfície delas tem tamanho diferente. A piscina número 1 tem mais contato com o ar, mas em compensação, a piscina número 2 é mais profunda, ok? E o enunciado ainda fala que a densidade da água usada em ambas as piscinas é o mesmo e que o volume da piscina 1 é superior ao da piscina 2. Claro? Então, bora responder usando isso. Primeiro item. A massa da piscina 1 é superior à da piscina 2. Certo? Porque se os dois têm a mesma densidade, a piscina 1 tem um volume maior, sua massa também é maior. Segundo item. A pressão nos pontos A, B, C e D são iguais. Errado. B e D, a pressão é igual, porque é a mesma altura em relação ao nível da água. Já C e A são diferentes. A pressão é menor e C a pressão é maior. Claro, porque quanto maior a coluna de água sobre um ponto, maior a pressão. Afinal, fórmula de pressão devido a um líquido, devido a um fluido chamado pressão hidrostática é dGH. Perfeito? Então, bora continuar. A densidade da água no sistema intestinal é 0,001 kg por metro cúbico. Bem, a unidade medida está correta. Esse é o sistema intestinal. Porém, o valor está errado, porque a densidade da água é isso em grama por centímetro cúbico. Quando você passa para quilograma por metro cúbico, aí você tem que multiplicar por 1000. Então, o resultado da densidade da água vai dar 1000 kg por metro cúbico e não 0,001. Por isso, o terceiro item está errado. Ok? Então, o terceiro item está errado por causa daqui. Fala que aqui A e C não são iguais. Ok? A pressão sobre uma determinada região aumentará proporcionalmente ao aumento da área, mantendo a força constante. Errado. Por quê? Pressão é força sobre área, e se a força é constante, quanto mais você aumenta a área, menor se torna a pressão. E está errado que o quarto item fala, que é o contrário do que eu acabei de explicar. Quinto item. A pressão sofrida por uma pessoa a 30 metros abaixo do nível da água é superior a 3,8 atm. Bem, ele fala que a pressão atmosférica é 1 atm. E como eu já falei em sala, a cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta exatamente 1 atm. Exatamente sim, aproximadamente. Tudo bem? Como eu posso provar isso, professor? É só se fazer o seguinte, ó, qual é a pressão devido a uma coluna de água de 10 metros? Pressão devido a um líquido é dGH, não é? Densidade da água no sistema intestinal é 1000. Gravidade? 10. Vamos supor a cada 10 metros, não é isso que eu estou falando? Que aumenta 1 atm? Veja, estou calculando a pressão usando a densidade da água, gravidade e a altura de uma coluna de 10 metros. Concordo que isso daqui é a mesma coisa que 10 à quinta? Então a pressão que 10 metros de água causa é 10 à quinta, como eu coloquei tudo no sistema internacional, vai ser em sistema internacional que é Pascal. Então quer dizer que a pressão causada por 10 metros de altura de água é igual a 10 à quinta Pascal? É. E, de acordo com o que o enunciado fala, 10 a quinta Pascal é igual a 1 atm. Logo, a pressão causada por 10 metros de profundidade é 1 atm. Se algo está na superfície da água, qual é a pressão que ela sofre? 1 atm, porque é a pressão atmosférica. Se ela está a 10 metros de profundidade, qual é a pressão que essa coisa sofre? 2 atms, que é 1 atm devido a 10 metros de água e mais 1 atm devido à atmosfera, dando um total 2 atms. Se você seguir a lógica, a 30 metros, qual é a pressão que ele vai sofrer? 3 atms da água mais 1 do ar, dando no total uma pressão de 4 atm. É superior a 3,8? Certo. Por isso que o quinto item está certo. Sexto item. Ele fala que um elevador hidráulico, a força aplicada sobre o êmbolo de menor área é igual a aplicada sobre o de maior área. Errado.
Isso daqui é o teorema de princípio de Pascal. O princípio de Pascal fala que quando você empurra um êmbolo, ele aplica a mesma pressão no outro êmbolo e não a mesma força. A força cresce de acordo com a área, tudo bem? Proporcionalmente à área. Sétimo item. Como a piscina 1 possui uma maior área de contato com ar, fato, estava lá na figura. Você volta lá, a piscina 1 tem uma maior área de contato com o ar, tudo bem? Então, uma maior força será aplicada devido à pressão atmosférica. Perfeito, porque pressão, você pegar o conceito de pressão, é força sobre área. E nas duas piscinas, a sua superfície está em contato com a atmosfera, então a pressão sobre ambas vai ser a mesma. Logo, aquela que tiver maior área vai ter maior força, apesar da pressão ser a mesma. Por isso que o item está certo. Oitavo item. O volume da água que o indivíduo desloca ao entrar na piscina é igual ao volume do corpo que está submerso. Perfeito, é exatamente isso que Arquimedes falou. O volume que um corpo ocupa dentro da água é exatamente o volume que ele teve que deslocar para poder entrar na água. Inclusive, a força que ele sofre é numericamente igual ao peso da parte do corpo que está submerso? Errado. O empuxo é numericamente igual ao peso do líquido que foi deslocado para você entrar na água. Entendeu? Então, empuxo é numericamente igual ao peso do volume de líquido deslocado. Por isso que o item está errado. Segundo item. A segunda questão. Se supormos que a água da piscina 2 tem uma densidade superior da piscina 1, aí você pensa, como assim? Imagina duas águas, a daqui é mais densa do que a de cá. Quando você bota, sei lá, alguma coisa para boiar, uma bolinha, aqui boia assim, aqui vai boiar um pouco mais assim. O volume que vai ficar submerso num é maior do que o volume que vai ficar submerso no outro. Mas por que, professor? Porque se boiou, é porque o empuxo acabou sendo igual ao peso. Então o empuxo é igual nos dois casos? É. E qual é a fórmula de empuxo? dGV. Essa é a fórmula de empuxo. Então, eu estou afirmando, o empuxo nos dois é o mesmo. Por quê? Porque se boiou, o empuxo teve que igualar o seu peso. E como o peso da bolinha é igual nas duas situações, o empuxo também vai ser o mesmo. Eu sei que gravidade também é constante. Então, aquele líquido que tiver maior densidade vai ter que ter um menor volume submerso na água ou um menor volume deslocado de água, tudo bem? Logo, veja no segundo lado aqui que eu falei que a densidade era maior, o volume que está submerso é bem menor do que o do caso de cá, tudo bem? Então eu posso afirmar que se uma pessoa, voltando para o item, se uma pessoa ficar boiando em cada uma das piscinas sofrerá o mesmo empuxo, perfeito, o empuxo vai ser igual ao peso da pessoa. Mas, se uma pessoa ficar boiando em cada uma das piscinas, o volume deslocado de água na piscina 2 será maior. Errado, como a piscina 2 é mais densa, está escrito aqui, como a piscina 2 é mais densa, quem é mais denso precisa ter um volume de água deslocado menor. Então, por isso que o segundo item está errado. Ok? Terceiro item, se uma mesma pessoa ficar totalmente submersa em cada uma das piscinas, o empuxo será o mesmo em cada caso. Errado. O empuxo não será o mesmo em cada lado. Por quê? Porque o empuxo, quando o corpo fica todo submerso, usa um volume chamado volume total do corpo. E se ele ficar submerso nas duas piscinas, o volume que se usa para calcular o empuxo nas duas piscinas vai ser o mesmo. E a partir do momento que o empuxo é o mesmo, aquele que tiver maior densidade, ó, empuxo dGV. Se o volume é o mesmo, aquele que tiver maior densidade vai ser o que vai ter maior empuxo, se o volume é o mesmo. Claro para todo mundo, por isso que está errado. O empuxo não é o mesmo, é o volume. Agora aqui, ó. Questão número 3. Era bem simples. Era só falando que uma bolinha ficou presa numa plataforma de vidro que cobre uma piscina. E ela tem peso, ela tem empuxo. E, como está presa no teto, o teto faz uma força nela para baixo que se chama normal. Bem de acordo com o que eu desenhei por aqui. Ok? Então, deixa eu apagar aqui. Assim. Então basta eu falar que se a bolinha está parada lá, e eu já entendi que tem essas três forças, é só falar que tudo que é para cima é igual a tudo que é para baixo.
Ok? Então, empuxo é igual ao normal mais o peso, logo a normal é empuxo menos peso, fórmula de empuxo dGV, fórmula de peso, massa vezes gravidade. Lembrando que na fórmula de empuxo você vai usar os dados do líquido que gerou o empuxo, e na fórmula do peso, massa vezes gravidade. Qual é a fórmula, professor? Então, bora. A fórmula é essa, né? Vamos botar os dados. Densidade igual 1 grama por centímetro cúbico, gravidade 10, volume 5 litros, massa 1 quilo. São os dados que estão aqui na questão, ok? Porém, muitos deles não estão no sistema internacional. E é preciso passar, professor? É, porque a gravidade está no sistema internacional. Então também tem que passar o resto. Então isso aqui não está. Opa, isso aqui não está. Tem que passar grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. E então, 1 grama por centímetro cúbico são quantos quilogramas por metro cúbico? Multiplica por 1000, como eu já havia falado aqui na questão número 1, tudo bem? Eu já havia comentado. Ah, e litro, como é que passa por metro cúbico, professor? Aí tem que saber decorado que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Sabendo isso, 5 litros vale quantos metros cúbicos? Regra de 3, ok? E aí vai dar 0,005. Coloquei aqui, o resto está no sistema internacional. Só substituir os valores. Normal igual a 40 newtons. Acabou. Ok? Questão número 4. Questão número 4. Determine na letra A aqui a razão entre as densidades do líquido A e B. Eu falei que a pressão no ponto 2 é igual à pressão no ponto 1, porque Steven fala que se dois pontos estiverem a uma mesma altura, fizerem parte de um mesmo líquido e estiverem todos em contato, assim, tudo interligado, então a pressão nos dois pontos são iguais. E o ponto mais alto que eu posso falar que a pressão é igual a esse ponto. Então eu falei que a pressão no ponto 2 é igual à pressão no ponto 1. Qual é a pressão no ponto 2? É a pressão dessa coluna de líquido mais a pressão atmosférica. Tudo bem? E a pressão no ponto 1 é a mesma coisa, a pressão desse líquido mais a pressão atmosférica. Só que a pressão atmosférica é a mesma nos dois casos, por isso que eu cortei. E depois que eu corto a pressão atmosférica, sobra ainda gravidade em todos os termos, então eu ainda corto gravidade. Ok? E aí sobra só que a densidade do primeiro vezes a altura do primeiro, que é 1 centímetro, é igual à densidade do segundo vezes a altura do segundo, que é 3 centímetros. 1 mais 2. Logo, a densidade de A sobre de B vale 3. Acabou o item A. Ah, e o item B, qual é a pressão no ponto 1? Pô, a pressão no ponto 1, como a gente já tinha feito aqui no item A, escrevendo a equação, é igual à pressão do líquido mais a pressão atmosférica. Então eu só fiz isso. Pressão do líquido mais a atmosférica. Pressão hidrostática mais atmosférica. DGH, ó, densidade, gravidade, altura. Tudo bem? A densidade, né, foi dado no enunciado da letra B. Tudo bem? A pressão atmosférica também. Então é só somar tudo. E aí deu 101.500. E eu escrevi na forma de potência. Opa, vi um pequeno erro aqui. Não é 1,01 Pascal, é 1,01 vezes 10 a quinta Pascal. Ok? Pronto. Tranquilo? Então, continuando. Aí, questão número 5. Ele fala que aplicou uma força de 1 Newton na plataforma circular e ela desceu 60 centímetros. Determine qual é a força que será aplicada na placa quadrada. Tem alguma diferença o fato de ser circular ou quadrada? Não, nenhuma. É só calcular as áreas e fazer o princípio de Pascal. Calculei a área do círculo. PR ao quadrado deu 3 centímetros quadrados. A área de um quadrado é lado vezes lado, deu 1,44 metro quadrado. Não estava na mesma unidade de medida, então eu tive que converter. Como é que converti? Lembrando que passar de metro para centímetro, a gente multiplica por 100. Mas como a gente está falando de metro quadrado e centímetro quadrado, a gente multiplica por 100 ao quadrado, que é 10 a quarta. Por isso que ficou ou 1,44 vezes 10 a quarta centímetros quadrados. Beleza? Então, deixa eu apagar aqui. Foi a única coisa que eu fiz, foi isso, olha lá. Força 1, 1 Newton. Área 1,
3 centímetros quadrados. Força 2, não sei. Área, 1,44 vezes 10 a quarta centímetros quadrados. Só resolver. 4.800 newtons. Ok? Acabou. Letra A. Letra B, a altura que a placa subirá. Bem, é só falar que o volume que uma desce é igual ao volume que outra sobe. Como o volume é a área da base vezes a altura, a área da primeira placa é 3 e a altura que ela desce é 60. A área da segunda placa é 1,44 vezes 10 a quarta, vezes a altura que eu quero saber. Tudo bem? Resolvendo, 0,0125 centímetros. Ok? E aí, última questão. Questão número 6. Ela é a única matéria que não é hidrostática e está na prova. É a questão tipo B. Equilíbrio de corpo extenso vai ser a questão tipo B. Ok? Atenção, façam os exercícios, tudo bem, de dever de casa dessas matérias, pois é importantíssimo, tudo bem, principalmente a de equilíbrio de corpo extenso. Considere uma escada de massa m igual a 20 kg e inclinada um ângulo alfa com horizontal. Considere que não há atrito com a parede, apenas com o chão, e determine a força de atrito mínima para equilibrar a escada. Galera, a gente precisa primeiro saber desenhar as forças. Óbvio que se a escada está em contato em 2 pontos, vai existir duas normais. Normal NA e normal NB. Concordam? Então, beleza. Mas, além disso, tem o peso da escada, que vai ficar bem no meio dela, dividindo metade para um lado e metade do outro, que eu chamei de x para um lado e x para o outro, que é a mesma coisa. O ângulo é o alfa, e se essa escada não cai, é porque tem uma força de atrito lá na base, não deixando ele escorregar. Tudo bem? Então, pronto, acabou. Essas são todas as forças que agem na escada. Tem 3 forças que eu não sei. Eu não sei quanto é a normal, em nenhum dos 2 pontos, nem quanto é a força de atrito. Só sei apenas o peso. E ele pergunta para mim qual é o valor do força de atrito. Bem, se esse bloco está em equilíbrio, então eu sei que essas 3 coisas têm que ser satisfeitas. Força restante na direção x tem que ser 0, na direção y tem que ser 0, e o momento restante em torno de qualquer ponto também tem que ser 0. Tudo bem? Só que na hora que eu uso essas 3 ideias, pensa, na direção x tem que ser 0. Só tem 2 forças na direção x. NB e força atrito. Logo, uma tem que ser igual à outra. Você só tem as duas e elas têm que dar 0. Na direção vertical também. Logo, NA tem que ser igual ao peso. Senão não resolve também. Tá? E o momento pode ser em torno de qualquer ponto. Mas eu vou escolher um ponto especial, que é o ponto A. Por que? O que tem de especial, professor? É porque tem 2 forças que eu não sei quais são os valores nela. Se eu escolher esse ponto para calcular o momento em torno dele, eu já anulo algumas variáveis. Como assim? Por exemplo, NA e a força de atrito, elas realizam momento em relação ao ponto A? Não, não realizam momento em relação ao ponto A, porque eles não têm praxe alavanca, não tem nenhuma distância em relação ao ponto de giro. Logo, o momento delas vai ser 0. Entendido? Então, é só fazer a somatória de momentos dessas 4 forças em torno do ponto A, sabendo que essa e essa não vão ter momento, vai ser nulo. Logo, eu só vou precisar fazer de peso e normal em torno de B. Só que para isso, lembro que momento tem que ser a força perpendicular ao braço de alavanca. E com isso eu já decompus P em PY e a normal em normal B em Y. Mas para isso preciso dos ângulos. E aí eu reparei o seguinte, vou dar uma rabiscada, daqui a pouco eu apago. Esse triângulo aqui, como aqui é 90 e aqui é alfa, logo o outro ângulo tem que ser o complementar de alfa. E esse ângulo mais esse tem que dar 90. Se um é complementar de alfa, o outro só pode ser alfa. Dá para entender? Então, é assim que eu determinei que ali seria alfa. E, por exemplo, aqui 2 retas cortadas por uma transversal, alternos internos. Por isso que aqui é alfa. Tranquilo? Então, apagando. Beleza. Então, o momento em torno do ponto A, que é o que eu escolhi, eu só preciso me preocupar com o momento causado pela força PY e NB na direção Y. E aí eu escrevi, ó, momento de NB na direção Y menos momento de P na direção Y tem que ser igual a 0. Mas por que menos, professor? Porque PY gera um momento no sentido horário, que é negativo. Esse é o peso, PY. Já normal na direção Y, ela realiza um momento no sentido anti-horário. Por isso que ela é positiva. Tudo bem? Então, normal
normal de NB na direção Y, é força vezes distância. A força NBY é NB seno de alfa, e a distância é 2x. Já o momento de PY é a força PY, é uma componente do peso, que é P cosseno de alfa, vezes a distância em relação ao ponto giro, que eu vou chamar de x. Ah, professor, de onde saiu esse seno de alfa e cosseno de alfa? Bem, NB na direção Y concorda que é uma componente do NB que está sem o ângulo do lado, não tem nenhum ângulo do lado. Logo, vai ser seno do ângulo alfa que está lá para o outro lado. Já PY, ele não está com o ângulo alfa do lado, então vai ser cosseno do ângulo alfa. Tá? Então aqui agora só substituir os valores, lembrando que o peso é massa vezes gravidade e a massa da escada é 20 kg, logo seu peso vai ser 200 newtons. E assim termina a questão, porque é só agora terminar de resolver isso daqui. Beleza? Então aqui considero finalizado o vídeo de revisão.